Olá, turma do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é pontuação. Hoje nós vamos aprender a usar alguns sinais de pontuação. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o desafio da aula anterior. Olha, na aula anterior, a gente falou sobre respeito, né? Respeitar um ao outro. E aí eu deixei para vocês, na verdade, uma reflexão, né? Pare e observe a natureza, as flores, os frutos, o arco-íris, as estrelas, o seu bairro, as pessoas, as casas. É tudo igual ou diferente? Né? Estávamos falando de sermos diferentes e de respeitar as nossas diferenças, né? De respeitar um ao outro, respeitar a religião, respeitar o time de futebol do outro, né? Respeitar, né? É isso aí, essa é a mensagem. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Alguns sinais de pontuação é o que nós vamos estudar. Então a gente tem aí a interrogação, a exclamação, travessão, o ponto final, dois pontos e a vírgula. Esses são os que nós vamos conhecer hoje. Para que servem os sinais de pontuação? Então, para que servem os sinais de pontuação? Vamos começar pelo ponto final. Este aí é o ponto final. Ele serve e é usado para indicar o fim de uma frase. Então, a gente tem aí o exemplo. A estrela brilha no céu. É uma frase que eu estou afirmando que a estrela brilha no céu, tá? Ponto final, acabou. Eu poderia dizer também, a estrela não brilha no céu. Ponto final, tá certo? Eu uso a pontuação final quando eu estou afirmando algo. Ponto de exclamação. Quando é que eu uso esse ponto de exclamação e para que é que serve? Olha aí o ponto de exclamação. É aquele que tem um tracinho e um pontinho embaixo. É usado para indicar admiração, advertência, espanto, surpresa e alegria. Vamos aos exemplos? Olha só os exemplos que a gente tem. Que belo sapato! Oh, silêncio é uma advertência. Ai, que susto! Tá? É usado o ponto de exclamação, tá certo? Ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Olha aí, esse sinalzinho aí, ó, que vocês estão vendo verdinho, é o ponto de interrogação. Este é usado para fazer uma pergunta. Então, quando a gente quer saber algo, a gente faz uma pergunta. E quando a gente escreve essa pergunta, a gente coloca esse ponto de interrogação. Então, vamos ao exemplo. Como você se chama? É uma pergunta, não é? Onde você mora? Tu vai para onde, hein? Olha, tô fazendo uma pergunta. Por que você não veio ontem? É uma pergunta, tá certo? Então, a gente, quando tá fazendo uma pergunta, a gente fala até de forma diferente, né? A gente tá perguntando, né? O que você tá fazendo? Por que você não veio? Vamos para o próximo. Dois pontos. Esse é os dois pontinhos, tá? Ele é utilizado geralmente para uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Então, quando eu quero enumerar alguma coisa, vamos ver como é que fica isso na frase. Olha, eu comprei, ó, dois pontos. Então, aí eu vou enumerar o que eu comprei. Então, sempre que eu quero enumerar alguma coisa, eu tenho que colocar os dois pontos. Então, eu comprei, dois pontos, uma calça, uma camisa e uma jaqueta, tá certo? Então, eu uso os dois pontos. Próxima pontuação é a vírgula. A vírgula é para que a gente dê uma pausa, né? Para um pouquinho, dá uma respiradazinha quando a gente está lendo. Então, ó, é usado para indicar uma pequena pausa na frase. Ele é também usado em datas, endereços e nas sequências. Então, vamos ver o exemplo. Ó, a vírgula e o exemplo. Mamãe comprou muitas frutas. Olha os dois pontos aí de novo. Ó, embaixo a gente tem a enumeração. Laranja, pera
manga e mamão. Então, cada vez que eu vou falando o nome da fruta, eu vou colocar uma vírgula, tá certo? Mamãe comprou muitas frutas. Laranja, vírgula, pera, vírgula, manga e mamão, tá? Usado também em nome nos endereços, ó. Rua 11, vírgula, número 10, vírgula, Paulista, ponto final. E o travessão. Onde é que a gente usa o travessão? O travessão é este sinalzinho aí, ó. Ele é usado para indicar a fala de alguém em algum diálogo. Então, por exemplo, a professora falou, está tendo um diálogo, então a professora falou. Quando a gente vai escrever o que a professora falou, a gente usa o travessão. Então, o que foi que a professora falou? Crianças, abram o livro na página 12, ok? Então, a gente conheceu aí alguns sinais de pontuação. Agora a gente vai colocar em prática sobre estes sinais de pontuação que a gente já aprendeu. Eu trouxe para vocês aqui um diálogo, tá certo? E nesse diálogo está faltando a pontuação. Olha só. Eu tenho aqui o seguinte, observa bem, vai acompanhando, tá? A vovó perguntou ao netinho. Depois desse a vovó perguntou ao netinho, vem embaixo uma frase. Essa frase é alguém que está falando. Então, eu vou precisar colocar ali, depois da vovó perguntou ao netinho, 2 pontos. Olha aí, 2 pontos. Você foi à escola hoje? Olha, é uma pergunta. Então, lá no começo da frase, eu vou colocar o travessão e no final a pontuação vai ser uma interrogação, porque é uma pergunta. E aí, o netinho responde. Travessão novamente. Fui sim. Uma pausa, uma vírgula. Fui sim, vovó. Ponto final. E a vovó pergunta para ele. Travessão. E o que você aprendeu? Olha aí o ponto de interrogação. E aí ele responde. Olha só como é que vem a resposta dele. Coloca o travessão, porque o travessão indica a fala da pessoa, o que é que ela vai falar. Ah, olha, ele suspirou. Ah, algumas coisas interessantes. Ponto. E aí a vovó fala para ele. Venha, observa que eu coloquei também, ó, outro travessão. Venha, vírgula. Venha, antes de me contar, vou deixar você provar alguns biscoitinhos que eu preparei para você. Olha como ela falou com entusiasmo. Então, aí eu já usei a exclamação. E no final, a última linha, ele responde. Oba! Todo animado. Então, esse oba também tem um travessão no comecinho. E o oba, porque ele está entusiasmado, tem o ponto de exclamação. Tá certo? Vamos lá. Eu vou deixar para vocês agora um desafio, tá certo? É um desafio assim, quem prestou atenção à aula vai conseguir descobrir qual é cada pontuação dessa. Olha só. Sou usado nas frases que indicam susto, alegria e espanto. E aí você vai, né, dar uma olhadinha lá na aula para você lembrar qual é a pontuação que é usado para indicar que a pessoa teve um susto, né? Que ela está alegre ou que ela ficou espantada. Número 2. Sou usado no final das frases que indica uma pergunta. Então, ó, volta lá também. Quando a gente faz uma pergunta, como é seu nome? Onde você estuda? Tá? Estou fazendo uma pergunta. Qual é a pontuação que eu vou utilizar? 3. Sou usado para indicar pequenas pausas. Qual é a sinalização que a gente usa, né, para indicar pequenas pausas na nossa fala? E o 4. Sou usado para indicar a fala de alguém em um diálogo. A gente fez uma atividadezinha que a gente usou muito esse símbolo aí, o número 4. Tá certo? A gente usou bastante. Eu acho que em todo o diálogo a gente usou essa pontuação. Esse sinal de pontuação do número 4. Tá certo?
Obrigada a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!